Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma live. Hoje vamos receber Odaci Amorim, que é ex-prefeito de Petrolina, ex-deputado estadual e atual presidente do IPA, né, Instituto Pernambucano de Agronomia. E eu vou esperar Odaci entrar aqui para a gente mandar o convite a ele aí bater essa conversa sobre a agricultura familiar e os desafios do homem do campo. Odaci já está aqui com a gente. Vou mandar o convite aqui para ele. Só fixar aqui o comentário da live, do tema da live, para a gente começar essa conversa aqui. Boa noite, amigos. Boa noite, Odaci, tudo bom? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Sim, sim. Tá bem? Muito bem. Vamos iniciar aqui, o pessoal vai entrando aí e a gente vai iniciar esse bate-papo. Primeiramente, eu queria te agradecer, Odaci, pela disponibilidade, por aceitar nosso convite e nos honrar aqui com sua presença aqui na nossa live. E queria iniciar falando um pouquinho. Você tem uma trajetória política extensa, né? Já foi deputado estadual, já foi prefeito de Petrolina e agora está ocupando a presidência do IPA, aqui em Pernambuco. Então eu queria, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Petrolina, mas eu queria que falasse assim para a gente agora qual o desafio, o tamanho desse desafio de comandar o IPA e como tem sido essa experiência aí à frente do Instituto Pernambucano de Agronomia. Boa noite, João. Boa noite a todos os amigos aí dessa região importante de São Caetano e do Agreste, né? Desse momento de chuva, mesmo diante da pandemia, mas a gente tem vivenciado chuvas no sertão, graças a Deus, chuva no Agreste, um ano muito importante. E Deus me permitiu nessa nossa caminhada de estar no IPA e nesse período, que um ano muito positivo. Ano passado a gente esteve aí no Agreste com a ação das sementes, esse ano estamos novamente aí atuando, passamos a fazer a entrega de sementes no Agreste, começou a distribuição no Agreste, e assim é um prazer poder estar contigo, poder estar falando com o seu público, seus amigos e amigas, e me colocar aqui à disposição. A nossa política, e eu defendo que política boa é aquela política que traz resultado para a sociedade, né? Uma política que muda a vida do povo. Acho que está chegando o tempo e Deus, na sua infinita bondade, está nos protegendo. Verdade que temos perdido muita gente, pessoas boas, famílias enlutadas com essa pandemia terrível que assola o mundo, mas é também um momento de reflexão, né? De muita reflexão. E é uma reflexão também para o que a gente tem uma esperança de que Deus, pela graça dele, a gente possa voltar a ter uma vida normal. E o que vem depois disso, né? Qual o tipo de política que vai ser construída para o futuro, né? Que tipo de representante a sociedade, das cidades vão precisar escolher para poder conduzir os destinos dos municípios, o destino das câmaras de vereadores, não é? E eu sei que não é diferente na sua cidade, São Caetano, no Agreste, em Pernambuco. Não é diferente. Nós precisamos, sim, discutir, mostrar quem é você, quem sou eu. Você, a sua cidade lhe conhece, está lhe dando a oportunidade de, nesse momento, poder colocar o nome para uma avaliação mais ampla do eleitor da cidade. E a gente tem essa caminhada, como você falou, eu entrei na vida pública com 17 anos como líder comunitário, com 20 me tornei vereador de Petrolina, eu morando num distrito, a 80 quilômetros aqui da cidade, que eu estou em Petrolina agora, e Deus permitiu que eu fosse, ainda estou na história como o vereador mais jovem da história política de Petrolina, fui vereador por 3 mandatos, vice-prefeito, prefeito, fui secretário de Agricultura, hoje tenho 48 anos de idade
e a gente olha para o futuro, olha e continua acreditando na vida pública, na responsabilidade do agente público. E acho que essa situação, esse momento, é um momento da gente chamar a sociedade para um bom debate sobre o futuro das cidades. Política não precisa... Às vezes se tem uma ideia de que para acontecer alguma coisa de bom na cidade tem que ser muito caro. Mas está na hora da sociedade entrar dentro das entranhas das prefeituras, das câmaras, dos governos, para saber quanto é que custa cada coisa, não é? Eu mesmo, no IPA, as dificuldades que os governos têm enfrentado não é brincadeira. O governador Paulo Câmara é um governador muito sensível. E a gente olha hoje para o Agreste e vê com a política do presidente Lula, do governo de Dilma, nessa questão da água. Eu fui coordenador da transposição do São Francisco, no governo de Eduardo, quando eu saí da prefeitura. Eduardo me chamou para coordenar a transposição e a Transnordestina. E a gente participou um pouco dessa discussão do ramal do Agreste, que é uma obra... o Agreste é uma região sofrida demais na questão de água de subsolo. Então, é o São Francisco a esperança para levar água, né, para o Agreste. A gente sabe que muitos rios de Pernambuco estão morrendo pela agressão do meio ambiente. É uma discussão boa a questão de o que fazer do tratamento de água, dos esgotos, dos resíduos sólidos. Então, assim, muito bom. E estou aqui à sua disposição. Você pode perguntar à vontade, quero interagir contigo e estamos à disposição. Agradeço. Ô, Odaci, como tem sido essa experiência no IPA, precisamente? Porque é uma coisa muito nova na tua vida política, né? Esse contato inicial com o IPA. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o IPA, para que algumas pessoas tomem conhecimento, porque acaba sendo um órgão que muita gente não conhece, né? E é um órgão de uma importância, sobretudo para os agricultores, agricultoras. Veja, eu fui convidado para essa missão aí, através do senador Humberto, secretário Dilson, governador Paulo Câmara, e graças a Deus tem sido um período muito interessante. Mesmo com as limitações de recursos muito grandes, não vivemos a época das vacas gordas do governo de Lula, né, que era um presidente muito alinhado com o Nordeste, e até hoje vocês veem as obras desse governo de Lula acontecendo, como é o caso do ramal do Agreste, foi uma obra de Eduardo, uma obra do governador Paulo, e que os próximos presidentes que vieram depois deram sequência, e a gente sabe que alguém idealizou e o projeto tem fluído, graças a Deus. No IPA, então essa experiência da transposição foi interessante, como da Transnordestina. A de prefeito foi muito boa. Eu já fui testado, João. Eu fui líder comunitário aos 17 anos. Depois, morando numa comunidade que não tinha água encanada, tomava água barrenta, água cortada com pedra úmida, até com cimento, às vezes era feito. Sou filho de uma professora do interior, minha mãe teve 11 meses de escola quando era garotinha, ficou órfã de mãe, e depois estudou, fez o Madureza, fez o supletivo, fez o Logos 2, fez uma faculdade depois dos 40 anos, fez pós-graduação, professora do município, do estado. Então, minha mãe é uma grande escola. Um grande exemplo abaixo de Deus é ela, como uma mulher aguerrida. E essa caminhada da política me fez chegar no IPA. E o IPA é um órgão que eu me identifico muito, porque eu sou do campo. Eu sou da área de sequeiro, eu também tenho um produtor de fruta aqui do Vale, e minha esposa é professora, mas no IPA a gente tem 12 estações experimentais. Aí entrando no IPA. O IPA tem 12 estações de pesquisa, eu visitei todas as 12 do ano passado até o carnaval desse ano. A última que tem eu visitei na quarta-feira depois do carnaval, lá em Brejão, que é aí no Agreste, uma estação de pesquisa de fruticultura, umas pesquisas interessantes, mogno, pesquisa sobre madeira e tal. E a gente tem no Agreste, por exemplo, a Caruaru tem uma fazenda. Aí nós temos Arco Verde, que é um projeto de pesquisa de gado de leite, Girolando. Aí em Arco Verde, que é já mais próximo de vocês,
Arco Verde tem um laboratório e eu consegui, numa discussão junto com o governo, com o secretário, com a equipe, com o diretor de pesquisa, que é o doutor Gabriel, tem 4 diretores na equipe, e eu consegui convencê-los que a questão de botar o laboratório de genética de Arco Verde, com o Antônio, que é o nosso gestor lá, para produzir embriões também. O IPA faz um trabalho muito bom na área de inseminação artificial. O gado girolando aí em Arco Verde. Aí você tem um trabalho que está para ser feito. O governador aceitou programação financeira para isso, mas para começar esse ano um trabalho intenso na área de produção de embriões. Imagina um cidadão ter uma vaca de leite ali, vaca que dá 30, 40 litros de leite, e ele tem outros que dá 10, outros que dá 8, outros que dá 15, 20, e ele quer tirar embriões para poder fazer com que multiplique aquela vaca de uma genética melhor. Então, teria que trazer uma pessoa do centro-oeste, do sul, de outras regiões, para poder vir fazer isso. E a gente pode e vai produzir no IPA, já tem, inclusive esses dias nós temos uma comitiva da Bolívia, de uma universidade, que a gente fez um intercâmbio, que eles vieram para ver esse trabalho, inseminação, projeto de embriões, que é feito lá com o Antônio e a equipe pesquisadora. Aí você vai para São Bento do Una. Nós temos a estação de São Bento, que é com gado holandês. Esse gado, nós temos uma genética é uma das melhores genéticas de holandesa do Brasil. Tá? Então, um trabalho que é feito. Aí nós temos o Guzerá em Serra Talhada. Aí nós temos outras estações já para a Zona da Mata, nós temos para o Sertão, como é o caso de Araripina, que pesquisa mandioca, pesquisa soja. Imagina, pesquisando o plantio de soja no sequeiro. Ano passado, a gente conseguiu produzir soja 2.000 quilos por hectare, com 200 e poucos milímetros de chuva. Então, é uma coisa para o rebanho, a questão de alimentação do rebanho, que a soja é importante. Aí você vai para Belém, São Francisco, você tem uma estação aqui do São Francisco, pesquisa de tomate, pesquisa de cebola. Agora lançamos uma nova variedade de cebola, a IPA 13, e é 13 não é por causa do partido, é IPA 13 porque no planejamento dos técnicos ela saiu com esse número. Então, e aí vai essas 2 estações. Aí tem os extensionistas em todas as cidades. Verdade que nós estamos com déficit de extensionista. E o IPA trabalha isso, extensão rural, acompanhamento, as feiras agroecológicas, a questão do PAA. Estamos concluindo agora um convênio de PAA de 9 milhões de reais, que é Programa de Aquisição de Alimentos. Agora o governo do estado mandou um projeto à lei, o governador Paulo Câmara, e criou o PAA estadual. Vai ser muito importante isso. Deverá ser trabalhado junto com o IPA. Estamos trabalhando numa parceria com a DDPE e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na questão também de uma aquisição de alimentos da agricultura familiar, as feiras agroecológicas. Então, esse é o trabalho, entre muita coisa mais que o IPA faz, piscicultura, pesquisa de cana-de-açúcar, é muita coisa. A distribuição de sementes. A distribuição de semente, inclusive aí em São Caetano, é para ser entregue 8.000 quilos de milho. Não sei se já chegou por aí, mas está sendo entregue nos próximos dias, se não foi entregue ainda, está sendo entregue esse trabalho em todas as cidades do Agreste. Nós estamos atendendo as cidades do Agreste com a distribuição de semente. Nós estamos entregando aí no Agreste praticamente 300 toneladas de semente. Está sendo entregue. No ano passado fizemos uma entrega de, parece, 247 toneladas de semente no Agreste. Eu tive a alegria de começar nosso trabalho que eu assumi no início de fevereiro do ano passado e corremos para entregar esse semente do Agreste na época certa. Esse ano a gente reconhece que está um pouco atrasado e essa pandemia terminou. Vocês sabem que não está fácil, mas o governador foi sensível, segurou a questão dos recursos e o Agreste está sendo atendido, graças a Deus. Agora, assim, já que a gente falou do governador, e aí era um tema que eu queria abordar, que era a questão do PAA, e o PAA estadual. Eu achei muito interessante porque eu estive dando uma lida no projeto, que inclusive foi aprovado na Comissão de Agricultura, tá? Eu acho que está para estar plenário na UEF, né? Já foi votado, aprovado. Já foi votado, né? Então, achei muito interessante o projeto, porque ele valoriza a agricultura familiar, né? Valoriza aquelas pessoas que vivem da reforma agrária, né? As pessoas que estão assentadas.
E, obviamente, também de comunidades históricas, como quilombolas, a comunidade indígena, né? E aí destina 30%, mais ou menos, pelo que eu vi do projeto, é cerca de 30% para das compras indiretas e Governamentais. diretas do É, governo do Estado. isso. Então, eu achei um projeto de uma sensibilidade muito grande por parte do governador, sobretudo porque na questão federal, do PAA, a gente está vendo um ataque, né, uma diminuição de recursos no que diz respeito ao financiamento desse programa, né? Verdade. O PA, um projeto desenhado lá no governo Lula, e quando a gente fala do governo Lula, a gente fala porque foi o presidente mais comprometido com o Nordeste. E a gente precisa que exaltar as virtudes, as coisas boas das pessoas, elas não devem incomodar. Pelo contrário, eu acho que um bom político, ele tem sempre que entrar depois do outro e tentar ir trabalhar para fazer mais do que o outro fez. Eu mesmo fui prefeito aqui de Petrolina e sempre procurei valorizar isso. E em voltando, se for da vontade de Deus, eu também tenho um foco, não tenho interesse de desmanchar o que o outro faz. Esse do PA é uma coisa assim que é ruim o governo infelizmente tem trabalhado só através de pressão, o governo federal, e faz uma confusão danada. Eu conheço esse modelo aí, é um modelo de chamar atenção para poder estar sempre em evidência, mas é uma coisa assim muito ruim. Eu sinceramente, eu não quero, eu não sou. Eu vou lamentar, por exemplo, que nós tivemos um golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma, tá? E hoje, se esse presidente cair, a gente não pode dizer que é golpe, porque o presidente tem feito muita doideira, tem esticado muita corda. Mas eu, sinceramente, ainda todos que se construa um entendimento, o Congresso Nacional, o presidente faça uma autocrítica, acorde que o Brasil está indo para a bancarrota, o país está perdendo credibilidade a nível internacional. Mas esse governo, no governo do presidente Lula, a ideia do PA foi uma coisa importante, de fortalecer a agricultura familiar e também um reforço alimentar. Você tem uma melhoria na alimentação das pessoas. Nós, nesse ano passado, que fecha agora em junho, início de junho, nós estamos atendendo 700 entidades no Estado ao longo do ano, de um ano e pouco. 700, com 9 milhões de reais. Tá? Atendemos um número bom de municípios, mas deve-se atender mais. A expectativa do governo, por exemplo, é investir 12 milhões de reais, a expectativa de recurso próprio, baseado em uma leitura do ano anterior, uma expectativa de 12 milhões de reais em aquisição de alimentos. Isso daria uma expectativa boa de 1 milhão por mês, comprando da agricultura familiar. Hoje eu fui aqui em Petrolina ver a chegada de produtos da agricultura familiar. E aqui hoje eu vi, tinha 11 itens: banana, goiaba, limão, tudo que você imaginar, polpa de umbu do sertão, até romã, limão, macaxeira, goiaba, manga, melão, abóbora, assim, coentro, alface, coisas que vêm do homem do campo, da mulher rural, que enriquece a mesa das pessoas, das instituições, seja um centro de recuperação, seja um local de proteção à criança, seja de crianças especiais. O restaurante popular de Petrolina, o maior apoiador, é do município, mas o maior apoiador, sou adversário aqui do prefeito, espero ser o principal concorrente dele, e a gente vinha até, se for da vontade de Deus, ganhar essa eleição. Mas assim, não discrimina, porque você tem que cuidar das pessoas, você tem que olhar para as pessoas e olhar com muito carinho e respeito. E essa é a política. Daqui para frente, vai ser importante que a sociedade olhe muito nos olhos dos candidatos, para saber quem tem leitura, noção, pessoas que têm sensibilidade, que têm a visão da política como uma coisa do bem, uma coisa de mudar a vida das pessoas. A política que não tem a visão patrimonialista, que possa fazer mais com menos e não menos com mais. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes fica passar uns milhões, falam-se milhões e bilhões, não sei o quê.
com 9 milhões de reais, desde o ano passado, que nós estamos alimentando 700 instituições que têm ali milhares de crianças, de mulheres, de homens, que são atendidas através disso. Tá? Então, eu acho que essa discussão da boa política daqui para frente, ela tem que ser feita nessa linha. O que é que o cidadão tem para contribuir com o Estado e o Estado para contribuir com o cidadão? Como é que a gente faz para melhorar a vida dos mais pobres, a respeitar o direito de propriedade das pessoas, fortalecer a produção das cidades, respeitar os geradores de emprego, os empreendedores. A política boa, ela tem que encaixar um lugar, é aquela história, um lugar ao sol para todo mundo, não é? E o Estado e o município como um medidor, um ajudador nesse processo. E agora, essa pandemia escancarou mais ainda a importância do Estado, né? Nós temos um Estado forte, né? Um Estado que consiga, né, socorrer o seu povo. Né? Isso aí ficou mais escancarado ainda. Né? Eu vejo desse lado. Mas assim, aí em Petrolina tem um centro de comercialização da agricultura familiar, eu vi algo do tipo nas redes sociais. Ok. Olha, veja, você falou uma coisa importante, o Estado como um elo de apoio. Essa história que o Estado não pode apoiar, isso não é verdade. Se você for atrás dos grandes empresários, uma boa parte deles, eles são subsidiados pelo Estado, através de subsídio de bancos, seja Banco Nordeste, seja BNDES, seja Banco Brasil, seja Caixa Econômica. O Minha Casa Minha Vida, quantos grandes, médios, pequenos empresários puderam ganhar dinheiro e o governo do PT teve um papel importante no financiamento, na construção da casa. Então, isso foi muito importante. E aí, a história do apoio do Estado, lá na era Fernando Henrique, o Estado socorreu os bancos que estavam quebrando, né? O Estado socorreu os bancos. Por que o Estado socorreu? De certo modo, até se justifica, porque se não socorresse, eu não sei se foram firmes e severos com a questão da gestão, de quem fracassou na gestão. Mas se o Estado não entra ali, você quebraria a economia do país, que isso aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, com a crise dos bancos, com a crise do mercado imobiliário, e teve que ter a mão do Estado ali dentro. Agora, tem que ter uma mão firme do Estado, daqueles que se corromperam, que desviaram dinheiro de banco, essa coisa. No governo de Lula veio a distribuição de renda. Foi importante. Agora, o Congresso Nacional se posicionou, o governo queria R$200. O presidente queria R$200. Não era assim? Assim, essa foi a proposta. Não estou aqui, inclusive, desmerecendo nem tirando. Não, mas o governo fez uma proposta de R$200. O Congresso discutiu, o partido de esquerda queria um salário mínimo. Mas aí chegou um entendimento, o Congresso do lado do governo, do lado da oposição, e fechou em R$600. Importante, isso é o Estado apoiando. A gente tem uns dramas aí. A gente tem, por exemplo, as pessoas do comércio informal, a gente tem os empresários do comércio que estão com o comércio fechado. E a gente não pode desconhecer que eles também são seres humanos que têm vida, que têm sonho, que têm projeto e que tem muita gente que está quebrando, que vai quebrar, vai sair dessa crise quebrado. Então, a gente precisa encontrar a forma de construir isso. E essa construção, eu, inclusive, aqui em casa, a gente criou um projeto que, no final, eu posso, em 2 minutos, fazer um detalhamento sobre esse projeto, porque você me fez uma pergunta para não fugir do assunto. E aí eu voltaria para essa história do coronavírus, lá no finalzinho, fechando com essa ideia que eu gostaria de falar para vocês. Então, eu vou para a Central de Comercialização de Frutas. Tem uma área aqui que era o posto fiscal, e é uma área que está muito próxima aos projetos de irrigação. O projeto mais antigo da cidade, que é o Bebedouro, a saída do projeto, os 2 projetos, o senador Nilo Coelho e Maria Tereza, e tem um projeto Pontal. E cai tudo nessa BR que vai em direção aí do Agreste, da capital. Então, esse posto está fechado, eu propus ao governo utilizar essa estrutura para transformar numa central de comercialização de frutas do Vale do São Francisco, com foco na agricultura familiar, mas incorporando, agregando ali todos os que quiserem, dentro da ideia de criar uma Ceasa, que Petrolina não tem, aqui passa para Juazeiro, quem conhece sabe que é São Rio,
mas aqueles que não conhecem de Petrolina e Juazeiro, tem uma ponte que liga Petrolina e Juazeiro e tal, e vai a Ceasa para lá. Então, o governador topou a ideia, o secretário, e foi cedido para o IPA esse espaço, e a gente estava com um projeto, os engenheiros fazendo projeto, já com recurso para isso, mas infelizmente com a pandemia a gente teve que dar uma segurada. É um projeto, já tem uma infraestrutura de balança de carretas, já tem galpões, e a gente vai construir outros e trazer compradores de fruta para perto, envolver assentamentos, associações, cooperativas, e construir um negócio muito decente, se Deus quiser, está andando. E tem também isso do lado da fruticultura. E do outro lado da área sequeira, nós temos um abatedouro de caprinos e ovinos, que foi construído na época que eu, desde que comecei o sonho lá na Câmara, e quando fui prefeito, através de uma associação, e a gente apoiou, botou caminhão frigorífico, botou uma verba lá para poder reformar, e o abatedouro vai receber o sistema de inspeção estadual. A partir da próxima semana nós vamos inaugurar, mas já está com autorização da DAGRA. Então você tem, de um lado, a agricultura familiar de sequeiro, com o projeto de caprino e ovinocultura, e do outro lado a fruticultura também, focando na ideia de fechar a cadeia produtiva, ajudando as pessoas a crescerem. Não pode, às vezes se tem uma história de que agricultor familiar é pobrezinho, tem que ser pobrezinho a vida toda. Não é isso. Nós temos que ajudar o nosso povo a melhorar de vida, nós temos que ajudar a nossa sociedade do campo a andar com as próprias pernas. Quando eu fui presidente da associação, e a associação tinha um slogan, que o nome era Fundec, ajuda a quem se ajuda. Então nós precisamos ajudar quem luta, nós precisamos ajudar quem trabalha. Nós precisamos mostrar a forma do petista de governar, que às vezes se prega que quando o Lula foi presidente foi contra a capital. Não foi. Todo mundo ganhou dinheiro no governo do PT, porque nós abrimos um governo voltado para a geração de emprego, para o desenvolvimento econômico. Pernambuco se tornou fabricante de navios, 2 estaleiros, se tornou fabricante de carro, não é? Fábrica de motos, água do São Francisco indo em direção do Nordeste como um todo. Então isso... Hemobras, não é? Refinaria, não é? Então você tem uma mudança no formato, e isso irritou o Sul e o Sudeste, irritou muito o Sul e o Sudeste. Tanto e aí com o ministro aqui de Petrolina, quando foi ministro, o ex-ministro Fernando Filho, ele se tornou ministro do Petróleo, Minas e Energia, e a primeira coisa que eles fizeram, junto com o tempo, foi acabar o conteúdo nacional. Porque Lula definiu que todo navio e sonda que fosse comprado pelo Brasil para a extração de petróleo tinha que ter um percentual aí de 70% ou mais um pouco comprado da indústria nacional. E isso fez com que nascesse em Pernambuco 2 estaleiros, né? O que é que eles fizeram? Eles acabaram o conteúdo nacional no governo de Temer e deram um subsídio de 1 trilhão para as empresas que viessem investir no Brasil na exploração de petróleo e gás. Ao invés de comprar navios aqui, trazer navios de fora. Lula teve uma visão nacionalista. Ele focou a ideia da geração de emprego. Essa decisão do ministro Fernando Filho, com mais Temer, tirou 50 mil empregos de Pernambuco. Certo? Tirou 50 mil empregos de uma pancada só. Por que tirou? Porque ali não era só os que estavam ali no estaleiro, eram os que estavam no emprego indireto, nas outras fábricas que forneciam para ali. E eu falo isso não com uma visão de criticar só porque é meu adversário aqui em Petróleo. Não, não precisa isso. É porque foi ruim mesmo. Foi ruim. Essa semana eu fui em Juazeiro e aí passei no supermercado para comprar uma ração para uns cachorros que apareceram lá na minha roça e foram adotados. E aí, o dono do supermercado eu não conhecia, lá em Juazeiro, não conhecia, assim, não tinha uma intimidade com ele. Eu parei e ele me reconheceu. Estava de máscara, eu entrei depois. E aí começamos a conversar, ele me chamou para conhecer a loja, aí ele falou no irmão dele, olha, eu tenho aqui, aí mostrou uma oficina que conserta as câmaras frias, conserta tudo. Ele disse, olha, um homem é um gênio. Meu irmão, eu pago R$2.000 a ele, mas meu irmão, aí ele disse, meu irmão trabalhava em Suape. Trabalhava mecânica de navios. Certo? Na construção de navio, ele tem uma
função lá de mecânica, na área elétrica e mecânica, e ele disse, é um homem muito inteligente. Aí, quer dizer, é uma das vítimas do conteúdo nacional, entende? Uma das vítimas do conteúdo nacional. Então, a política boa, eu volto a dizer, João, é a que dá resultado para a sociedade. Você falou, aí coincidentemente, eu tive um irmão também que trabalhou por 4 ou 5 anos lá em Suape também. Trabalhou lá, né? E hoje, também, aonde? eu me lembrei. E ele não está mais trabalhando lá. Não, desde aquela época que começou essa questão dos desmontes lá, ele saiu de lá e foi para outro ramo, né? 50 mil pessoas perderam emprego. Ou assim, existe a possibilidade desses centros de comercialização das frutas, da agricultura familiar, de haver uma expansão, chegar a um centro desse em Caruaru, por exemplo, e outras regiões do estado? Olha, eu vejo, eu acho que o que pode viabilizar isso é a formatação de produzir, a forma de produzir de cada região. Quer dizer, aqui no Vale do São Francisco, nós temos, só em 2 projetos de irrigação, nós temos 21 mil hectares de frutas, né? Aí você vai para o Bebedouro, que tem mais uma quantidade. O Pontal está nascendo com 4 mil hectares. Então, você tem aqui um raio de 40 mil hectares de frutas, de fruticultura, que isso é o que está, digamos assim, estimulando isso, um formato. Mas você tem, na estratégia da região de vocês, uma formatação que pode se discutir sim. Qual é a linha? Por exemplo, nós trabalhamos fortemente, aí foi um trabalho da Dagro, do Dr. Paulo da Dagro, e é importante reconhecer o trabalho de Paulo, um grande gestor da Dagro, o secretário Dilson, o governador Paulo Câmara, e o IPA apoiando, colado os técnicos, a questão da inseminação artificial do gado ali na região da Pedra, como já melhoramos a genética de Pernambuco através das estações do IPA. E aí teve a questão do CISB, que é o sistema de inspeção, que você pode fazer com que essa inspeção você possa vender o produto que você produz em qualquer região do país. E aí vieram as fábricas, pequenas fábricas de beneficiamento de leite, que o Agreste é fortemente beneficiado com isso, os laticínios, fábricas de queijos, queijos chamados como queijos artesanais, e aí foi dado um foco nessa questão para a geração de emprego, organizando a cadeia produtiva do leite e do Agreste, pela força que tem o Agreste na produção do leite. Mas eu acho interessante que vocês discutirem, construírem com a sociedade, a gente poder debater caminhos para isso. É um caminho, a gente pode fazer uma conversa, uma hora, um debate sobre isso, e eu me coloco à sua disposição. Perfeito. Odaci, eu tive a oportunidade de acompanhar o governador Paulo Câmara em 2015, ainda, lá atrás, em Riacho das Almas, quando ele inaugurou um sistema de sinalização da água. Lá no distrito, se eu não me engano, é Camurim o nome dele, alguma coisa do tipo. E, assim, eu confesso que fiquei muito encantado com aquilo ali, porque é uma ação que eu achava que era até caro, mas depois eu procurei informações e vi que não era, tirou em torno de R$ 120 mil aquele sistema todo, e que conseguia levar água potável para as comunidades que sofriam bastante com a questão da seca. E ainda a água que não era utilizada, ela era jogada em 2 tanques que serviam para a criação de pescados. Então eu achei aquele arranjo todo ali uma coisa muito interessante. E eu vi que o IPA tem uma parceria, acho que é com a Universidade Federal da Paraíba, no sentido de fazer estudos e fazer implantações desses sinalizadores. Inclusive, no Foro do Pernambuco, que teve aqui em Caruaru, eu estive lá e coloquei como proposta aqui para São Caetano que a gente conseguisse trazer algum sistema desse aqui para a nossa zona rural. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sistema, porque, de fato, foi uma coisa que me encantou muito. Veja, inclusive tem um programa do Água Doce que o governo licitou e tem alguns sistemas, e a maior parte é realmente no Agreste, que está sendo implantado essa questão através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário
e a gente tem técnico do IPA que acompanha, mas e a secretaria que toca esse projeto. Bom, esse é um projeto do dessalinizador, aquele que sobra em resíduos e tal, que se utiliza para a planta. Tem algumas plantas, mas a mais utilizada é a triplex, para você fazer irrigação para alimentação de rebanho e tal. E tem a piscicultura. E temos a tilápia, alguns falam em camarão, e tem um estudo sobre isso. Eu gosto mais, a tilápia é um peixe que se identifica muito bem. Esse é um modelo. E tem um outro modelo desse da Paraíba que eu fui conhecer, um outro modelo que é um destilador solar, que é uma placa, você faz, ela é feita com 4 metros quadrados, cada uma, para poder dessalinizar 15 litros de água por dia. Coisa bem simples, você pode pegar água de outro poço, ou do seu poço, ou de algum vizinho, e você ter ali com 2, 3 placas daquela, porque a gente vai num depósito de água, compra um galão de água mineral e passa de um dia para outro em casa, né? Então, mas se você tivesse um sistema, se você tem um poço de água salgada, e você garante a sua água de beber. Eu visitei um cidadão na Paraíba que ele tem 10 desse, e ele dessaliniza 150 litros de água por dia. Ou seja, ele tem água para beber, tem água para cozinhar, e sobra muito pouca coisa, porque o sal fica o sal mesmo sólido, não é misturado. E tem um outro modelo de dessalinizador que é você tira ali em torno de metade da água, ela vai com metade fica dessalinizada e outra metade vai com a alta concentração de sais. Aí você precisa encontrar uma forma de dar destino a essa água para não salinizar os solos. Então, tem essas duas possibilidades, que é você ter um dessalinizador para atender um grupo de famílias, ou você, de repente, ter um poço ali, e o Agreste, eu sei que tem muita dificuldade de água em muitas cidades do Agreste, na questão de poços, né? Mas você ter ali, mesmo com água salgada, e fazer a dessalinização da água da família. Como é a cisterna, você ter também um ou dois, com duas placas daquela. A gente fez um aqui no semiárido do Show, custou menos de R$1.000. Para você ter uma placa de vidro, assim, um telhadozinho de vidro, como se fosse um telhado, e feito de cimento, gasta, me parece que 2 sacos de cimento, é um negócio bem pequeno. E você dessaliniza a água e essa água fica boa, não fica com um pingo de sal. Tá? Ela é através da temperatura do sol. O sol bate com tanta intensidade ali, ela tem uma lona dentro da caixinha, a água sobe e o sal fica embaixo. Passado com alguns dias, 30 dias, tal, você puxa ela igual uma peneira, lava e recoloca no espaço. Então, isso são coisas importantes para as regiões críticas de água. Mas, assim, o que tem que ser feito? Aonde der para chegar água do São Francisco ou de alguma barragem, você chega. E onde não der, vai com dessalinizador, vai com um modelo desse, seja um dessalinizador maior para atender um grupo maior de família, ou seja, cada um tem na sua casa e tem um poço de água salgada passando por ali, cada um tira a sua água. Você pode fazer uma adutorazinha para 10 famílias, 20 famílias, um poço que acha, às vezes não dá em todo canto, mas você procura aqui no meio de 10, 20 propriedades próximas, acha um local que dá uma água, de repente pode fazer uma adutorazinha ali e botar umas placas de dessalinizador de água de energia com sol, energia solar, não com energia solar, é com sol mesmo, tá? E aí você tem uma coisa bem simples, ou um outro, que é esse do dessalinizador. Perfeito. Odacir, a gente está aqui na pretensão de ser candidato, aqui na condição de pré-candidato aqui do PT à prefeitura, e de antemão eu quero desejar sorte a você aí na empreitada em Petrolina, mas obviamente que quero construir as pontes para que, caso a gente tenha êxito aqui na nossa caminhada, a gente possa fazer muitas parcerias com o IPA, né, sobretudo nessa questão de assistência técnica, extensão aí rural aí com os nossos agricultores, porque nós temos uma parceria muito boa aqui, uma relação muito boa com os sindicatos dos trabalhadores e com as comunidades na zona rural. Inclusive, aqui nós temos uma comunidade quilombola também, uma comunidade aqui com cerca de 60 famílias. Esses dias eu acho que até tinha um representante da comunidade quilombola. Semana passada eu participei de uma reunião com um dos diretores da Compesa para a gente debater sobre a questão de água para os quilombolas.
e a ideia de um aplicativo que a gente tem. E Sérgio, da Compesa, esteve com a gente e está desenvolvendo um aplicativo muito interessante. E estava as comunidades quilombolas de todo o estado de Pernambuco, e a gente pôde debater com os diretores, com o Flávio, com o Reginaldo, com a equipe e com representantes dos quilombolas de todo o estado de Pernambuco. E eu acho que o futuro, primeiro, é saúde dado pelo nosso Deus, paz, respeito às pessoas e vontade de trabalhar, vontade de aproveitar cada recurso, de fazer uma discussão. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu propus ao IPA a gente fazer o plano diretor da propriedade rural. Eu sou um defensor. Cada propriedade rural de Pernambuco, estou saindo do IPA agora para essa disputa de Petrolina, e não foi possível, não vai ser possível, mas a gente deixa a semente. Na minha opinião, nós precisaríamos fazer um plano diretor de todas as propriedades do estado de Pernambuco. Como é esse plano diretor? É simples, você desenvolver uma plataforma, fazer um levantamento, cada agricultor, o tamanho de área de cada um, o próprio CA tem ali um mapeamento, e levantar com o agricultor quais os sonhos que ele tem para a propriedade dele. E a gente fazer um estudo de viabilidade econômica de cada propriedade rural. O cidadão, às vezes, tem uma propriedade muito pequena, que ele não vai conseguir ter uma renda plantando feijão e milho. Feijão e milho é agricultura de subsistência. Mas você tem na Zona da Mata uma região que chove muito. Então, por que não, o camarada tem uma área pequenininha, trazer a piscicultura para cá? Nós estamos aí na porta do porto, para você exportar pescado para muitas partes do mundo. Aí você chega no Agreste e diz, o que é que a gente pode desenvolver aqui para gerar emprego para o nosso povo? Aí é avicultura, aí é o quê? É gado de leite, é o quê? Você tem a conexão com a confecção, que é um polo, é algo assim espetacular, o que a gente tem no Agreste de Pernambuco, com essa questão das fábricas. Minha mãe é professora, meu pai era comerciante, e ia para a Feira da Sulanca, e eu fui algumas vezes, eu comecei a ajudar meu pai com 12 anos no comércio. Eu me encantava com esse modelo de madrugada, a noite toda, é um rebuliço de gente comprando e vendendo, isso é muito bonito, não é? Como é que a gente pode fazer com que isso melhore a vida do nosso povo no campo? Para que as pessoas tenham ali um fabriquete, tenham uma coisa, mas que ela possa melhorar a fabricação do leite. O cidadão não pode criar vaca de leite, vamos desenvolver o projeto da cabra de leite, queijo de leite de cabra, uma indústria de leite em pó, de leite de cabra, para poder exportar leite para o resto do mundo, onde der certo. É um leite saudável, avicultura, galinha caipira, piscicultura, não é tanta coisa que dá para fazer, as feiras agroecológicas, o que é que dá para fazer. Aí é o plano diretor e uma assistência técnica dia a dia que o IPA faz e que vai continuar fazendo, evidentemente, mas assim, o plano diretor da propriedade rural. E eu lhe sugiro isso no seu município. Pense nisso, discuta com sua comunidade e fazer um plano diretor das propriedades rurais. Qual é o tamanho de cada propriedade, quantas famílias estão aqui, qual é o sonho dessa família. E quando você chegar na prefeitura, você pega e desenvolva uma atividade em cima disso. Que se eu chegar aqui, vai ser assim, fazer como eu fui prefeito, eu nucleei o interior de Petrolina. Em algumas áreas, não vou dizer para você que foi em 13 áreas, e eu não era do PT, sempre votei em Lula, mas eu era do PSB, eu nucleei o município. E a gente foi atrás de funcionários que estão ali, funcionário, às vezes, que está ali jogadinho no canto, fez um concurso, não tem uma ocupação, as pessoas ficam chamando o cara de Marajá, mas às vezes o que ele está precisando é de uma oportunidade de poder trabalhar, uma forma de fazer ele útil. Então, desenvolver um negócio nessa linha e vamos cuidar do nosso povo. Acho bonito essa sua disposição, estar fazendo as lives, convidando as pessoas. É por aí, meu amigo. É por aí que tem que fazer, ouvir. Quem ouve mais erra menos, não é? E você é um homem jovem, tem uma ligação muito forte com a sua cidade e eu acredito que você vai ser muito bem sucedido, se Deus quiser. Olha, filho, antes de encerrar, né, a gente ainda tem, acho que, uns 8 minutos aqui. Eu queria falar um pouco sobre reforma agrária. Né? A gente avançou nessa questão durante os governos Lula e Dilma, mas a impressão que dá é que a gente poderia ter avançado ainda mais. Você também tem essa visão nossa, como é a questão de Petrolina. Aqui nós temos
dois assentamentos do MST aqui. E eu sempre estou lá conversando com o pessoal, e é um pessoal que tem uma produtividade muito boa também, né? E aí a impressão que dá é que a gente poderia ter avançado mais, e agora esse pessoal está meio que num fogo cruzado, sendo atacado, sobretudo por polícias, por parte do INCRA, né, obedecendo ordens do governo federal, obviamente, está perseguindo esse pessoal. O que é que tu acha um pouquinho sobre isso? Aqui no interior do estado, o governo federal, eles destruíram o INCRA aqui em Petrolina, acabaram a superintendência daqui. Acho que foi política, porque é bem provável ter um deputado de fora aí penetrando aqui, e as forças políticas de Petrolina ligadas ao governo federal não fizeram grande movimento que eu saiba para salvar a superintendência do INCRA, tá? Então a política daqui, ela talvez tenha caminhado com esse objetivo. Agora, você me fala que poderia ter avançado. Eu acho. Eu disse para o pessoal do MST, eu falei, olha, vamos discutir com o INCRA, vamos criar o plano diretor dos assentamentos, fazer o plano diretor dos assentamentos. Eu acredito que tem que ter mais velocidade com as coisas, não pode o cidadão receber uma terra e passar 10 anos aguardando para fazer um estudo de pedologia de um terreno, como aqui em Petrolina aconteceu. Isso é autocrítica que tem que ser feito, e as pessoas têm impecável, só tem um que foi impecável nessa terra, foi Jesus Cristo. O resto tudo é pecador. Então, nós pecadores, nós temos que ter a capacidade, a humildade de fazer autocrítica, de poder reconhecer e de poder ver onde é que a gente precisa melhorar. Então, outra coisa que eu sou favorável ao invés de conflito de terra, eu sou favorável da compra da terra. Eu acho, e aí o ITERP faz um trabalho, Altair é uma pessoa muito comprometida, um homem de bem, e eu respeito muito o trabalho do ITERP, de Altair, de outros. Eu acho que a compra da terra de uma forma pacífica, de chegar e construir, o governo, vou desapropriar e tal, mas dentro de um diálogo, a terra que está ociosa, que pode ser construída, eu acho que é um caminho. E discutir a vocação, quem tem vocação para a terra? Não é todo mundo que tem vocação para a terra. Eu acho que se a coisa for feita agora, o problema é que o movimento dos sem terra, ele teve que existir assim, porque no Brasil, quando falava em assentar pessoas, era uma guerra. Então, infelizmente, veio de uma forma mais radicalizada, porque não tinha jeito, não tinha um respeito à ideia. O cidadão ter 1 milhão de hectares de terra sem estar produzindo. E as pessoas, às vezes, numa periferia de uma cidade, porque a terra que ele tinha foi desapropriada para construir uma barragem, foi desapropriado para fazer uma coisa qualquer. Então, essa pessoa, ela está na periferia, botando os filhos em campo de violência, muitas vezes, mas a vocação dele é com a terra. Então, houve essa necessidade de acontecer isso. Mas se a gente recupera um governo e passa a ter um governo popular novamente, agora já é uma segunda etapa. Mesmo que tenha que ir atrás para recuperar o que nós estamos perdendo agora, as ameaças constantes que está aceitando agora. É uma construção serena. Eu vejo assim, ó, a pessoa tem lado. Eu sou cristão, eu tenho 30 e poucos anos que eu me tornei adventista, tá? E sempre fui amigo de pessoas de todas as religiões. Quando a gente precisa conversar fé, aí eu vou pregar o que eu creio. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou anunciar o que eu creio. É meu dever pregar o evangelho. Tá? Mas eu tenho o dever também de respeitar a fé dos outros. Por isso eu criei o Dia Estadual da Liberdade de Culto em Pernambuco. É um dia que foi criado por minha autoria, no mês de agosto, dia 25. Então, ou de agosto não, de maio. Então, a mesma coisa é a terra. A terra, ninguém fabrica terra. Não é? Ninguém fabrica terra. Irmão. Terra está ali. Agora, o sonho da terra, quantas pessoas precisa de um pedaço de chão e que se conversar, tem um cidadão ali que tem uma terra que ele pode vender, vamos comprar as terras de quem tem para vender e vamos aceitar o povo. Porque quando o camarada teve que conquistar a terra invadindo, o espírito dele automaticamente tem que ser uma pessoa mais enérgica, mais, não é? Ponto para o confronto, porque pessoas morriam, eram assassinadas. Hoje vive os índios, o drama nas áreas indígenas, sendo assassinado de forma covarde, sendo atropelado. Então tem essas coisas. Mas assim, uma condição de nação, de país, ela tem que ser feita de uma forma simples.
E a Bíblia diz que Deus fez as coisas simples e os homens a complicaram. Tem muita gente querendo vender terra, João. Tem muita gente Uhum. querendo vender terra. E terra não fabrica. Quem perde é quem vende. Perde, vírgula. Porque se você não vai usar, é melhor passar para frente e investir em outra coisa. O cidadão vende para fazer outro investimento. E a economia vai moendo. Não é isso? Verdade. Perfeito. Eu Horaci, para queria a lhe gente pedir. finalizar, pode, à Certo. vontade. Não, não, pode falar. Pode falar. Para a gente finalizar, eu vou fazer uma perguntinha aqui rápida sobre eleição, obviamente, que Certo. eu estou curioso para saber. E aí você encerra com aquele projeto que você ia dar uma pincelada no final. Certo. Beleza? Certo. Certo. Eu queria saber o seguinte: em 2016, você foi o segundo colocado na eleição a prefeito aí. O prefeito eleito foi eleito com menos de 40% dos votos. E em 2018, você foi o deputado federal majoritário de Petrolina, com mais de 30 mil votos. E a leitura que a gente faz é de que você hoje é a principal liderança de oposição a esse projeto que aí está em Petrolina. Eu queria saber o seguinte: Petrolina vai viver um novo cenário agora, porque pela primeira vez na sua história vai ter a possibilidade de eleição em 2 turnos. Isso. Então, eu queria saber de você como é que está essa construção política. Vai ser possível a oposição se juntar já no primeiro turno, isso vai ficar para o segundo turno, está tendo essas conversas. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a situação de Petrolina no quesito da tua candidatura e dessa construção que está sendo feita aí. Veja, você falou isso, realmente foi, graças a Deus, um histórico bom de resultados eleitorais. Na eleição de 2016, em 14 eu apoiei um deputado federal, nós tivemos 40 mil votos em Petrolina, só que em 16 esse deputado federal que eu apoiei saiu candidato a prefeito. E foi uma coisa assim, terminou ajudando a eleger o prefeito que está aí. E, juntando minha votação e o do outro, nós perdemos para ele por 260 votos. Tá? Eu tive quase 40 mil votos, o outro teve 20 mil votos e ele teve 60 mil votos e alguma coisa. Sei que deu 260 diferente. Essa E ainda não eleição, tinha o segundo turno, né? tinha eleitores para ter o segundo turno, mas na biometria mais de 30 mil pessoas deixaram de fazer, né? Nessa eleição, aqui em Petrolina, eu estou trabalhando com a possibilidade e o sonho de poder reunir uma frente com o PCdoB, essa é a minha expectativa, com o PSB, nós temos o PTC que está com a gente e temos outros partidos que estão dialogando no sentido de construir isso. Essa eleição caminha para ter um duelo. O ex-prefeito Júlio Lopes, que foi prefeito há 8 anos, ele foi candidato a governador na última eleição, teve 25 mil votos aqui para governador. O atual prefeito e eu. Aí tem outros nomes, como o vereador Gabriel, o Marcos, que é vereador Marcos pelo PSOL, e aí o deputado Lucas, eu não sei como vai ser. Na verdade, eu quero trabalhar, eu estou confiante que nós vamos ter uma aliança com o PSB. Então, se a gente tiver PSB, PT, PCdoB já no primeiro turno, com PTC, e de repente até outro partido que eu não falo porque tem um negócio que ou você amarra primeiro, não adianta tá falando isso. Eu tenho muita esperança, sabe, João? Porque eu fui prefeito e eu saí com 82% de aprovação. Eu recebi um prêmio entre as 10 melhores experiências de educação municipal do Brasil, dado pelo MEC. Recebemos um prêmio nacional de gestão ambiental e saneamento básico pelo Instituto de Biosfera e Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Saneamento Básico. Recebemos um prêmio nacional pela Gazeta Mercantil de São Paulo, como Petrolina Cidade Expressão de Pernambuco e entre as mais bem avaliadas do Brasil. E um prêmio nacional de geração de emprego na nossa época, e foi o prefeito Expressão em Pernambuco, dado pelo Diário de Pernambuco. Eu fiquei em terceiro lugar, empate com o prefeito do Cabo, e atrás de João Paulo por 2 pontos. Na época, João Paulo prefeito, um grande prefeito que foi. Então, a gente tem uma expectativa de que possa, se for da vontade de Deus, vir a ter essa oportunidade. Eu estou animado e confiante de que vamos construir uma boa caminhada aqui e ter uma grande esperança na vitória. Por último, eu queria falar do projeto. É um projeto simples. Eu estou vendo esse negócio da pandemia, João, e um dia desse eu comecei a pensar, aqui em casa eu estou casado, minha esposa é a deputada dos CREI,
se elegeu deputado estadual e tem uma vida muito ativa, porque a política... E nós temos 3 filhos. Então, como a gente fazer para cumprir o isolamento social de uma forma efetiva, de uma forma prática? Aí me veio a ideia de criar um movimento que eu chamei de Corrente do Bem, que seria criar uma corrente onde, por exemplo, no meu grupo, eu convidei elas, botei elas 4. E elas 4 ficaram no compromisso de cada uma convidar mais 4 pessoas. E qual é o compromisso? De manter o distanciamento social. De, no mínimo, 60% dessa corrente de 5 está em casa. E aqui em casa a gente tem um pacto. Não sai mais do que 2 pessoas. No máximo, sai 2 pessoas. Minha filha é estudante de Direito em Recife, terminei esse ano, mas veio para cá, está trabalhando, ela está estagiando e estudando. Tem as outras 2 filhas. Ninguém sai de casa a não ser combinado. Só sai 2. Só sai 2. 60% é em casa. E na maior parte, 80% dos clientes precisam sair, eu fico em casa. Eu preciso sair, ela fica em casa. E eu acho que essa é a solução para esse momento, para a gente poder fazer a transição da retomada da economia. Eu sou a favor do isolamento social, porque é o único remédio que tem hoje. As pesquisas de vacina, remédio, tudo isso ajuda, mas o isolamento social é que faz quebrar, inverter a curva, fazer a inversão da curva do coronavírus. Então, esse programa, esse projeto, nós chamamos de Corrente do Bem, que nós estamos adequando ele. O nome do projeto vai ser Eu Amo, Eu Cuido. Tá? Eu Amo, Eu Cuido. A verdadeira corrente do bem. É que cada um organize um grupo. Aí você cria seu grupo e se compromete. Não sai de casa a mais do que 60%, ou 40%, no máximo 40%. Então, corrige nesse formato e toca isso olhando para frente. Depois eu vou lhe mandar o projeto para você trabalhar com o seu pessoal aí, tá bom? Quero agradecer a você pela oportunidade e pedir que Deus lhe abençoe na sua caminhada e abraçar o povo de São Caetano. Vai ser um prazer. Odaci, muito obrigado pela disponibilidade. Gostei muito da conversa. Tenho certeza que os amigos aí também gostaram. E conto muito com você e também pode contar comigo aí se a gente puder ajudar de alguma forma. Ainda não conheço Petrolina, tenho muita vontade de conhecer, mas eu tenho esperança de que eu conheça ano que vem com você na prefeitura. Amém. Tá bom? Um você abraço, também. parabéns Vamos pelo fazer... trabalho. Parabéns pelo trabalho. Vamos fazer os intercâmbios. Desculpa. E diga à deputada do Ciclene que eu quero convidar ela para participar aqui também com a gente, para ter um papo com a gente. Tá bem. Vou falar com ela. Um abraço, amigo. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, amigo.